Existe hoje no Brasil um grande abismo social. A população negra brasileira ainda enfrenta esse abismo de desigualdade muito grande, um abismo de desigualdade entre negros e brancos. Os negros, na sua maioria, estão mais vulneráveis à violência. Mata-se negro no Brasil como se mata frango. Já disse, muito bem dito, a desembargadora Luizlinda Valois. As mulheres negras no Brasil, elas se sentem muito mais inseguras do que as mulheres brancas. E você sabe por que elas se sentem mais inseguras? Elas se sentem mais inseguras porque, de acordo com os dados, as mulheres negras são mais violentadas em suas casas, nos seus bairros, na cidade e em seus trabalhos. As mulheres negras sofrem muito mais assédio sexual do que uma mulher branca. Nenhuma nem outra deveria receber tal assédio, mas quando se fala em números, as negras são as que mais sofrem tamanha violência. Na política, os negros não têm representatividade significativa. Até hoje, o Brasil teve apenas um presidente negro, que foi o presidente Nilo Procópio Peçanha. Ele foi o primeiro e o único presidente negro do Brasil, que assumiu por ocasião da morte do presidente Afonso Pena e ficou no cargo de 1909 a 1910. Os negros também são maioria no programa Bolsa Família. A pobreza é maior entre os negros. Os negros estão mais vulneráveis à pobreza. 7 de cada 10 famílias que recebem o Bolsa Família são chefiadas por um negro. É isso aí. 7 de cada 10 famílias que recebem o Bolsa Família são famílias chefiadas por um negro. Isso é muito sério, gente. Na justiça, os negros também estão em pé de desigualdade. O ministro Joaquim Barbosa foi o primeiro presidente negro do STF. Mas antes de Joaquim Barbosa no STF, você sabe quanto tempo demorou para o negro assumir o STF, entrar no STF? 72 anos. Antes de Joaquim Barbosa, o STF havia tido apenas dois ministros negros. Presidente não. Joaquim foi o único presidente negro do STF. Mas antes deles, outros 2 negros estiveram no STF. Até ele, 72 anos se passaram para que um negro voltasse ao STF. No Brasil, trata-se negro como se ele não tivesse capacidade intelectual para ocupar cargos como o de ministro. No STF, pelo menos. Os negros são muito mais atingidos quando se fala em desemprego. Entre a população negra, a taxa de desemprego é maior do que entre os brancos. Segundo dados do IPEA, enquanto o desemprego atinge 5,3% dos homens brancos, entre os negros, esse índice chega a 6,7%. E entre as mulheres, essa taxa é ainda maior. Se entre as mulheres brancas o desemprego chega a 9,2%, entre as mulheres negras, essa taxa ultrapassa os 12%. A taxa de analfabetismo também entre os negros é 2 vezes maior do que a taxa de analfabetismo entre os brancos. Isso equivale a mais ou menos dizer que enquanto os negros concluem o ensino médio, os brancos concluem o ensino médio, os negros param de estudar no ensino fundamental.
Um branco estuda em média 8,8 anos, o negro 7,2. A taxa de analfabetismo entre negros é de 11,5. É mais do que 2 vezes maior do que o que há entre os brancos. A renda dos negros, ela também é menor do que as rendas dos brancos. Um negro recebe, em média, 40% a menos do que recebe o branco. É isso mesmo. Se a média do salário do branco é de R$ 1.607,78, a do branco, a do negro, é de R$ 921,18. Sim, ambos recebem pouco, mas o negro recebe muito menos. Na política, menos de 1/3 dos negros concorrem aos cargos públicos. Quantos governadores negros você conhece? Quantos vice-governadores? Você já votou em um negro? Ser negro não é sinal de mais competência, mas também não é sinal de ter menos competência. Essa história no Brasil precisa mudar, mas só vai mudar quando imbecis, feito os que estão atacando a desembargadora Luzlinda Valois, perceberem o tamanho de sua ignorância. Muda Brasil, e muda para melhor.